TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Sábado é dia de programa de saúde gravado. Eu sempre falo aqui para os profissionais que passam. Ao vivo é só na TV Candidez e é só no programa Amostra Grátis da Saúde. Nessa interatividade total e absoluta com o público, que é muito bom para quem apresenta, é muito bom para quem é entrevistado e é melhor ainda para você que está em casa e pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira de agosto, é a última terça-feira do mês 8, estamos já fechando esse mês de agosto. E para não perder tempo, eu vou agora apresentar a minha entrevistada desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2025, eu recebo a médica psiquiatra, professora da UFSJ, doutora Kelly Fonseca. Doutora Kelly, boa noite, prazer recebê-la aqui ao vivo. Pela primeira vez em 2025. Boa noite. Pela primeira vez em 2025. Boa noite aos telespectadores da TV Candidez. É um prazer estar aqui com vocês e participar desse programa novamente. Legal, nós anunciamos aqui nas últimas semanas a presença da doutora Kelly Fonseca, que estaria aqui conosco, destacando sobre a questão desse tema, os medicamentos na psiquiatria. Ela esteve conosco no ano passado em 3 oportunidades, foram 3 entrevistas marcantes e volta agora para falar sobre esse tema que gera realmente muita dúvida por parte do paciente, do futuro paciente, que é sobre a questão dos medicamentos na psiquiatria. E daqui a pouquinho, para quem não conhece, a gente vai contar também um pouquinho da história da doutora Kelly Fonseca, ela que é aqui da região centro-oeste do estado e que atende aqui em Divinópolis. Doutora Kelly, para que a gente possa começar todo o tratamento que envolve a questão da saúde mental, via de regras, sempre vai envolver medicamento junto ao paciente? Não, de jeito nenhum. Isso é importante, né, que as pessoas saibam, assim, que nem sempre vai envolver medicamento. Então, um exemplo, né, frequente é, por exemplo, uma criança pode ter um diagnóstico de transtorno do espectro autista e não tem indicação de uso de medicamento, né? E ela vai receber apenas orientações em relação ao processo de tratamento multiprofissional, né, que tem que ser desenvolvido e não necessariamente vai precisar de um medicamento. Muito bem. E quais são os medicamentos que os profissionais da psiquiatria, os psiquiatras, né, no seu dia a dia usam mais? Se é que essa pergunta tem aí alguma conectividade, doutora Kelly? Com certeza. Acho que assim, a gente tem alguns medicamentos que eles são, né, a cara da psiquiatria, assim. Aí eu vou falar alguns grupos principais aqui, depois a gente pode dar alguns exemplos deles, né? Então, a gente tem os antidepressivos, a gente tem os antipsicóticos, falado de maneira geral, tá, gente? É uma distribuição, assim, tudo aqui eu não vou levar até um ponto de, né, dos detalhes, assim, então estou agrupando de uma forma mais geral. Os antipsicóticos, os antidepressivos, os estabilizadores de humor, os ansiolíticos, os hipnóticos e também a gente tem os psicoestimulantes. E você pode dar um exemplo para a gente de alguns desses medicamentos que
pertence a cada uma dessas classes aí que você já adiantou um pouco pra gente? Com certeza, de novo, tá, gente? São exemplos, não tem como colocar todos aqui. Os antidepressivos, né? Imagino que algumas pessoas conheçam mais facilmente. A gente tem a nortriptilina, a gente tem a sertralina, a fluoxetina. A fluoxetina que foi muito famosa, assim, quando ela surgiu por ser um medicamento que tinha menos efeito colateral, que é a classe da nortriptilina, né? Que gerou, inclusive, aquela coisa da geração Prozac. Nós temos o escitalopram, a mirtazapina, a bupropiona. Então, todos esses são antidepressivos. Venlafaxina, duloxetina, que eu acho que a maioria das pessoas tem algum contato, né? Eu já sabe que alguém toma algum medicamento parecido. Doutora Kelly, já que nós estamos falando sobre essas classes de medicamentos, eu queria que você falasse para a gente como é que esses medicamentos, né, que são a questão aí do transtorno mental, são usados, por exemplo, para quem tem ansiedade, para quem tem depressão, a esquizofrenia, transtorno bipolar. Como é que eles são indicados e como é que se vai encaixar ali para cada tipo de paciente que apresenta algum desses transtornos? Aqui nós citamos 4, por exemplo, desses transtornos: ansiedade, depressão, esquizofrenia e também o transtorno bipolar. Isso. Só voltando um pouquinho aqui, tem os antipsicóticos, né? O Haldol, que foi um marco assim na história, a risperidona, o olanzapina, hoje a gente tem os mais novos, a aripiprazol, urazidona. Os estabilizadores de humor, o principal, que acho que as pessoas, a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, que é o lítio, né? O carbolítio, o famoso carbolítio, o valproato de sódio, lamotrigina. Os ansiolíticos são aquela classe do clonazepam, do diazepam, alprazolam, flurazepam, e os hipnóticos, né, que são medicamentos para dormir, então surgiram com essa função, no caso zolpidem, zopiclona, melatonina, e os psicoestimulantes que são usados principalmente para tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que são os principais, né, o metilfenidato, que tem essas apresentações aí da Ritalina de liberação imediata, a Ritalina LA, o Concerta, que varia de acordo com o mecanismo de liberação prolongada. E a lisdexanfetamina, que é mais conhecida como Venvance, né? E além deles também a gente, atualmente assim, né, no caso a gente usa também um medicamento que chama Atenta, né? E que também entrou como uma lógica aí de tratamento no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e que não é um psicoestimulante. Mas vamos colocar ele junto ali, porque é onde ele mais se aproxima. Muito bem. Doutora Kelly, muitos pacientes teimam sobre a questão do efeito colateral e a gente está falando aqui desse efeito colateral muito voltado, é claro, para o tema de hoje, que é sobre a questão dos medicamentos, na questão da saúde mental, na questão da psiquiatria. Esses medicamentos e essas classes que você citou aqui no início do programa, existem muitos efeitos colaterais e que de maneira o paciente deve ser orientado com relação a isso? Então, em geral, assim, né, alguns pacientes mais graves, eles vão ter mais efeitos colaterais, vão precisar de mais medicamentos. Por outro lado, a gente sabe que muitas vezes as pessoas confundem o que são os sintomas da doença com efeitos colaterais de medicamentos. Então, você vê pessoas que, por exemplo, que cresceram do lado de pessoas com transtornos mentais graves, que acham que os sintomas de uma depressão grave, por exemplo, é sedação de medicamento e confundem as coisas, né? Então, nem assim, sempre será isso. Não, então às vezes a pessoa está naquele estado ali, na cama, etc., porque está profundamente deprimida. Então, e a tendência do senso comum é achar que é por causa dos medicamentos. Então, muitas pessoas que crescem, por exemplo, com pessoas assim do lado, elas tendem a ter mais dificuldade de aceitar o uso de medicamentos, porque elas falaram, quero ser como meu tio ou minha tia que ficava assim, né? Então, aí a gente tem que explicar que, olha, mas vamos com calma. É óbvio que existem medicações que, às vezes, a pessoa pode ficar sedada, às vezes pode estar exagerada a quantidade de medicamento, mas muitas vezes é simplesmente o quadro do paciente que é grave mesmo. E dentro desse aspecto, nós podemos dizer que pode existir resistência por parte de alguns pacientes em não querer fazer uso do medicamento, ou às vezes tem casos que ele pega a receita, vou tomar e não toma.
O médico psiquiatra enfrenta essa dificuldade por causa, digamos, entre aspas, de uma certa forma que nem sempre carrega uma verdade, como você citou agora há pouco esse exemplo? Sim, então, eu acho que na maioria das vezes, quando chega pra gente psiquiatra, as pessoas já estão um pouco mais abertas à possibilidade de usar o medicamento, né? Então, isso facilita um pouco. Mas já acontece às vezes, assim, já teve uma paciente que eu atendi, eu falei pra ela que ela tinha, né, uma indicação de usar, ela preferiu não usar naquele momento, aí eu falei, tudo bem, se você mudar de ideia a qualquer momento, você pode entrar em contato comigo. Aí foi daí umas 2 semanas, ela entrou em contato e foi um sucesso, assim, o uso do medicamento. Essa questão com medicamentos, assim, eu acho que tem muita resistência, sim, mas eu acho que a resistência vai antes de chegar no psiquiatra. Depois que já está no psiquiatra, é um pouco mais fácil. Porque também a resistência passa pela figura do psiquiatra também, né? Então, assim, meu Deus, porque eu tenho que ir ao psiquiatra, né? Então, as pessoas já se julgam por procurarem um psiquiatra, assim. Então, elas procuram quando elas realmente aceitam que tudo bem, se eu precisar ser medicada. Bacana, para você que está ligando à TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 26 de agosto, é a última terça-feira do mês. Eu vou chamar agora o nosso primeiro e brevíssimo intervalo, você pode participar conosco, o WhatsApp da TV Candidez está aí na tela, programa é ao vivo, 999326228. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para toda a equipe da VetPet Clínica Veterinária aqui em Divinópolis, que está bem localizada ali na Avenida Paraná, número 580, no 3112-0669. Quero mandar aqui um grande abraço para o doutor Willy Lacerda. O Willy Lacerda é um dos grandes profissionais da medicina veterinária aqui da nossa cidade. Recentemente, ele recebeu aí o prêmio da Salles Pesquisa como um dos melhores profissionais da veterinária aqui da cidade. E a VetPet foi indicada aí como a melhor clínica, na verdade é um hospital 24 horas. Quero mandar um grande abraço para o Willy. Provavelmente no dia 9 de setembro, nós teremos aqui no estúdio da TV Candidez a presença do Dr. Willy Lacerda. Ele vai trazer aqui toda a sua experiência e contar um pouco desse funcionamento da VetPet. Quero mandar aqui um grande abraço também para a Cris. Antes de voltarmos aqui com a doutora Kelly Fonseca, deixa eu dizer aqui, mudando de assunto para você que é corredor de rua de Minas Gerais, em fevereiro, no dia 7, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, nós teremos a Maratona do Vinho. O do seu idealizador e que é o organizador do evento, Gregório Lavandowski, ele que já correu várias corridas importantes de todo o país, está à frente desse evento. Ele gravou um curto vídeo para deixar aqui um recado para você que está acompanhando o programa Mostra Grátis da Saúde. Então, Samuel, convido todos os ouvintes da Rede Candidez e de TV de Minas Gerais a participar desse evento que acontece dia 7 de fevereiro. Está todo mundo convidado e um grande abraço a você, Samuel. Boa noite, Samuel Dovato. E a todos os corredores de Minas Gerais, aqui quem vos fala é Gregório Lavandowski, o organizador e idealizador da Maratona do Vinho, que acontece no dia 7 de fevereiro em Bento Gonçalves, capital brasileira do vinho. Eu estou convidando a todos vocês a participarem desse grande evento que acontece
entre os meios pareirais e as vinícolas, tendo a prova de 7 km de caminhada, 7 km de corrida, 21 km, 42 e os revezamentos, dupla, quarteto e octeto. E a premiação toda ela é em vinho, é uma prova muito festiva, onde nós temos shows de músicas, gastronomia, danças e a própria corrida. Muito bem, ficou um pouquinho aí invertido, mas eu acho que o recado foi passado. A gente vai tentar colocar, talvez no terceiro bloco, novamente aí o Gregório Lewandowski numa sequência correta. Deixa eu dizer para você que em entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo YouTube, nós tivemos a presença do Dr. Guilherme Coulsen, ao lado do médico Eluan Albuquerque. São dois profissionais que estiveram aqui ao vivo no programa Mostra Grátis da Saúde na última semana. Foi uma repercussão positiva, onde eles destacaram sobre a questão da atividade física no paciente cardiopata, atividade segura e prática. Outra entrevista que você pode acompanhar, que foi realizada agora no mês de agosto, foi com a médica oncologista a doutora Mônica Toledo. Ela falou sobre a questão do agosto branco, que remete à questão da prevenção do câncer de pulmão, e também falou sobre as novidades no que diz respeito ao tratamento lá na oncologia. E o doutor Felipe Belmiro, para finalizar, ele que é médico da geriatria, especialista também na questão da medicina de emergência. Dr. Felipe Belmiro, breve vai estar conosco agora em setembro. Vai ser uma reprise que já está praticamente já acertada, provavelmente no dia 30. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Mostra Grátis da Saúde, ao vivo nessa terça-feira, recebendo com muito prazer a presença da psiquiatra a doutora Kelly Fonseca. Doutora Kelly, você já esteve conosco em outras oportunidades e eu pergunto como é que tem sido a experiência como professora na UFSJ? Como é que é essa experiência na troca dos futuros médicos? É muito bacana, é uma experiência muito interessante, né? Poder estar ali e ensinar e poder passar, né, um pouco do conhecimento, eu acho que é muito gratificante. Doutora Kelly, muitos pacientes às vezes ficam um pouco perdidos e muitas das vezes nem sabem fazer assim, uma pesquisa correta se determinado médico é realmente um especialista, tem uma chancela para atuar naquela área. Né? O médico, quando ele sai, ele pode atuar de qualquer forma, mas existem aí as sociedades brasileiras, né? Cada uma na sua, de ortopedia, de psiquiatria, cardiologia. Sim. E é fácil o paciente saber, entender, aí, fazer uma pesquisa, se esse profissional, por exemplo, no caso da psiquiatria, ele é um profissional gabaritado e realmente é um profissional psiquiatra? Então, tem duas maneiras da pessoa chegar na especialidade, né? Uma que é oficial, que é a residência médica, e a outra maneira seria fazendo curso de pós-graduação, trabalhando um tempo, depois fazendo uma prova, que é uma maneira mais difícil, mais longa, etc. Né? Mas a pessoa pode conseguir, né, o registro no Conselho de Medicina como especialista por esse outro caminho também. Então, assim, o caminho mais, né, tradicional é esse caminho da residência. Então, que a gente tem, né, a prática ali tutorada, né, pelos nossos preceptores, e a gente vai adquirir ali o conhecimento e a experiência, né, tendo alguém que nos oriente, né? Então, no caso da psiquiatria, a gente passa 3 anos ali clinicando dentro da psiquiatria e sendo orientados em relação a isso. Agora, o que é então esse RQE? É um registro de especialidade que quando a pessoa tem o título de especialidade né, pelo Conselho de Medicina, ela tem esse número que é um RQE. Eu sugiro, assim, sempre que as pessoas tenham dúvida, que entrem no site do CRM ou do CFM, né? E procure pelo médico. Lá, quando você procura pelo médico, você coloca o nome, né? Você coloca o CRM, vai aparecer se ele tem registro de especialidade na área. Né? Então, assim, ou vai aparecer, às vezes alguns têm mais de uma especialidade, aí ou vai aparecer que o médico não tem registro de especialidade. Então, assim, quando a pessoa se forma em medicina, ela pode atuar em qualquer área, né? Ela é livre para isso. Mas se você quer, né, procurar um profissional que de fato tem esse reconhecimento do conselho
como especialista, eu sugiro que vocês procurem, né, no site do CFM mesmo. Tem uma parte lá, busca médico. E aí você coloca os dados do médico e você vai saber, vai aparecer para você se ele tem alguma especialidade reconhecida no conselho. Que bacana. Doutora Kelly, você agora é vizinha aqui do Costa Rangel, está aqui no Pai Center, né, Antônio Olívio de Moraes 607, na sala 1305. Como é que foi essa mudança? E que foi um lugar muito interessante, né? Assim, sim. Eu gosto muito do prédio lá. Na verdade, é a primeira vez que eu estou no meu consultório, né? E foi bom, assim, tem sido muito bom, assim, o consultório é um lugar muito agradável. Agora também, assim, a secretária, né? A gente tem um consultório, ela tem uma outra colega, né, que atua conosco no consultório, mas a secretária é só pra gente, então, assim, é uma secretária muito mais personalizada, né, até para atendimento, né, aos pacientes. Então, eu estou muito feliz nesse lugar agora e espero que os pacientes gostem, né. Legal, bacana. O Túlio vai colocar no final pra gente aí, mas eu quero até uma Thelma que pediu aqui o seu telefone, é o 31995362121. Como é que é o nome da secretária? Ana Laura. Um abraço para Ana Laura. 31995362121. No último bloco a gente reforça. Olha só essa pergunta que está chegando aqui de uma psicóloga. Claro. Olá, Samuel, boa noite também a doutora Kelly. Eu me chamo Fátima, sou psicóloga. O que aparece na minha clínica quando surge o assunto sobre tratamento medicamentoso é o medo desse tipo de tratamento e o medo de dependência. O que a doutora Kelly falaria para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e que passa pelo mesmo tipo de situação? Ô, Fátima, obrigado pela sua mensagem, contribuiu, acredito eu. Vamos ver como é que a doutora Kelly vai responder. Oi, Fátima, tudo bem? Então, Fátima, assim, primeiro, assim, só levantar uma questão que os medicamentos benzodiazepínicos, né, os da família do clonazepam, né, diazepam, enfim, foram medicamentos muito usados na década de 90 para ansiedade. E hoje a gente usa eles bem menos, porque eles, por si só, eles têm este potencial, né, de dependência mesmo, dependência, abuso, né, a necessidade de doses cada vez maiores, enfim. Em relação, né, aos antidepressivos, aos antipsicóticos, etc., o que eu costumo dizer para os meus pacientes é o seguinte: esses medicamentos não dão dependência, né? Pode ser que você, né, vá cuidar da questão da terapia, enfim, pode ficar livre do medicamento futuramente. Pode ser que, talvez por algum motivo, né? Então, por exemplo, se o paciente deprime uma vez, deprime duas, é mais seguro ficar com o medicamento. Então, o que eu digo para eles, assim, o medicamento é um dique, né? Ele segura alguma coisa ali e, na maioria dos casos, né, quando a gente pensa em ansiedade, depressão, a psicoterapia é essencial, né? E que, assim, não tem essa coisa de dependência. O que pode acontecer é o fato da pessoa tirar o medicamento e voltar os sintomas que ele tinha antes. Porque, na verdade, o medicamento está ali segurando aquela coisa, né? Segurando aqueles sintomas, fazendo aquele efeito ali de dique. E se você tira ele, né, dependendo do caso, sem indicação de tirar, o que pode acontecer é que os sintomas retornem. Mas definitivamente não tem uma dependência no sentido de que vai ficar pior se tirar o medicamento, né? Então, assim, vai precisar de doses cada vez maiores. Não, isso não existe. O uso desses medicamentos por muito tempo pode trazer sequelas ou até mesmo efeitos colaterais que não passam, mesmo se às vezes o médico suspender esses medicamentos? Então, assim, efeitos colaterais que permanecem mesmo após a suspensão do medicamento são muito poucos, né? A gente sabe que, principalmente o Aldol, né, que é um antipsicótico, ele pode causar uma síndrome que se chama de cinesia tardia, que é uma movimentação involuntária da boca, do nariz, que a pessoa desenvolve, né, e mesmo parando às vezes, mas isso é quando a pessoa usa décadas, tá, gente? A gente sabe também que, em alguns casos, né, o uso de benzodiazepínicos em altas doses por muito tempo pode gerar alguns efeitos cognitivos que, pelo menos em curto prazo, né, quando suspende, pode né, não retornar, mas a maioria
tem efeitos colaterais que são completamente reversíveis. Então, a gente trabalha com isso, assim, né, na diferenciação, porque cada paciente tem uma suscetibilidade, tem respostas diferentes aos medicamentos. Então, às vezes, quando o paciente desenvolve determinado efeito colateral, o que a gente vai fazer? A gente vai suspender esse medicamento, né, se possível, trocar por um outro, ou a gente vai usar alguma coisa que compense aquilo ali, né, se a gente não puder abrir mão daquele medicamento, que possa reduzir aquele efeito colateral. E se o paciente retira, né, então, por exemplo, a gente vai trocar por um outro, aquele efeito vai embora. Doutora Kelly, uma telespectadora aqui que não quis se identificar, ela pede para você comentar sobre os efeitos colaterais especificamente de um medicamento chamado Rivotril. Rivotril até é muito conhecido, muito falado, muito conhecido. Ela pergunta se ele pode trazer no futuro outras complicações de doenças mentais, como, por exemplo, o Alzheimer. Como é que você responde a essa telespectadora? Obrigado para você que está participando aí ao vivo. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante e várias pessoas trazem essa pergunta para a gente, né? Em relação à doença de Alzheimer em si, não causa. O que pode acontecer é que pessoas usando, né, doses altas desses medicamentos por muitos anos, elas podem ter um prejuízo cognitivo, né? Por quanto tempo esse prejuízo cognitivo ele pode se manter depois que a gente tira o medicamento? Ainda a gente precisa de mais estudos sobre isso. Então, é preferível, né, não usar esses medicamentos em doses altas por longos períodos, né? Então, a gente tenta usá-los em tempos mais curtos, né, ou deixá-los para um uso que seja, no qual eles sejam realmente, né, algo que não seja substituível, né, que tem importância central ali, que faz uma diferença muito grande para o paciente. Então, essa coisa do Alzheimer, Alzheimer não. Então, assim, eu falo isso para os pacientes porque é muito temor, né, com o Rivotril. E outra coisa, o Rivotril, ele tem formulações em doses baixíssimas que são muito úteis, né, e não tem esses efeitos colaterais, assim. Então, por exemplo, a gente tem o sublingual de 0,25, que é para quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, né, a gente tem o gotas, que a pessoa também pode usar algumas gotas quando tem crise de ansiedade, ou usar por um tempo à noite, principalmente quando ele está enfrentando os efeitos colaterais de início de tratamento do antidepressivo, né? Então, às vezes, ficou parecendo um medicamento assim, tipo assim, não se usa, né? Então, não, a gente usa com cuidado, mas não é o terror, né? No sentido de que a gente não pode usar. Ele ainda nos é muito útil na prática clínica. A Márcia Souza, do bairro Interlagos, a maioria da medicação leva quanto tempo para iniciar o seu efeito terapêutico? Parabéns pelo programa. Um abraço a todos aí do bairro Interlagos. Então, Márcia, isso é muito marcante e muito claro para os antidepressivos, né? Os antidepressivos, eu costumo dizer para os meus pacientes 3 a 4 semanas para começar a fazer efeito, né? Então, assim, não espere que faça efeito no início. Aliás, no início, eu né, sou muito sincera com isso, com meus pacientes, até para eles conseguirem, né, seguir o tratamento, né? Eu digo, olha, nos primeiros dias você pode piorar, né? Então, nos primeiros dias você pode ter dor de cabeça, palpitação, né, desconforto gastrointestinal, diarreia, enfim. Mas eu sempre digo, olha, o pior dia é o primeiro. Então, a gente ajusta para começar com a menor dose possível e a tendência é que vá passando. É claro que algumas pessoas podem permanecer com alguns sintomas e a gente vai ter que trocar de medicamento, né? Mas, assim, é isso aí. 3 semanas, eu gosto de, quando eu entro com um antidepressivo, eu gosto de ter notícia, assim, né? Pedir o paciente para voltar com 5 semanas. Com 5 semanas eu me sinto segura de que o medicamento fez o efeito e que eu, né, vou realmente avaliar ali se foi um medicamento adequado para aquele paciente. Agora, os outros podem variar um pouco, né? Então, por exemplo, um antipsicótico, em quem tem um surto psicótico, pode demorar algumas semanas, um estabilizador de humor, né? Para quem está, né, num episódio de mania, né? Então, isso é variável. Os hipnóticos, né, fazem efeito no mesmo dia que você toma. Os ansiolíticos também, né, fazem efeito de imediato.
E os psicoestimulantes, que também são um medicamento que faz efeito quando você usa. Então, existe uma diferença entre aqueles medicamentos que você toma e faz efeito e aqueles medicamentos que você vai tomando todos os dias e o efeito vem lá na frente. E as pessoas às vezes costumam cometer um erro, que é, por exemplo, eu estou tomando um antidepressivo para ansiedade. E aí eu fiquei um pouco mais ansiosa hoje, fui lá e tomei um comprimido extra. Não adianta de nada, porque é um medicamento que faz efeito com o tempo, né? E aquele comprimido ali naquele dia não resolve. Aí seria, por exemplo, o caso de um Rivotril sublingual, por exemplo. Doutora Kelly, tem duas perguntas aqui muito parecidas relacionadas à questão de um medicamento e as pessoas estão fazendo aqui perguntas muito pelo lado da curiosidade, pelo menos é a minha percepção como jornalista. Eu vou resumir aqui as duas perguntas em uma só. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria que a doutora Kelly comentasse sobre a questão dos efeitos colaterais do Zolpidem. Já tive casos na família que a pessoa tomou e mesmo tomando durante a madrugada, quis fazer algumas ligações no telefone e depois não se lembrava de nada. Pergunta a doutora Kelly, isso pode acontecer quem faz uso desse medicamento e quando ele vai ser indicado? Conseguiu resumir bem aqui, doutora Kelly? O Zolpidem, ele é um hipnótico, um medicamento criado especificamente para induzir o sono, né? Ele é um medicamento, digamos assim, o seu corpo se livra dele rápido, mas quando ele vem e faz o efeito, é um efeito assim bem intenso, rápido, né? E por causa disso, ele pode gerar sonambulismo. Né? Então, a formulação dele de liberação imediata, ela tem sido prescrita menos por causa desse risco do sonambulismo, né? Então, todo mundo já ouviu aquelas histórias anedóticas, né? De comprei um cavalo, tomei um Zolpidem, fui na internet, comprei um cavalo, não tem um lugar para colocar o cavalo, não faz o menor sentido. Então, assim... E a pessoa não se lembra de nada que fez isso? No dia seguinte, ela não se lembra, né? Realmente, existe esse risco, só lembrando que hoje em dia existem Zolpidem com o mecanismo de liberação prolongada, tá, gente? Então, aí ele não... É muito, assim, muito mais raro ter um efeito desse, porque ele vai sendo liberado devagarinho, então não tem aquele efeito todo de uma vez, Zolpidem, e para que possa gerar este problema. É bom também pensar em ajustar a dose. Às vezes as pessoas já começam, por exemplo, numa mulher com uma dose de um comprimido inteiro, vale a pena tentar com meio, né, para não ter esse risco. Então, é isso, assim, mas realmente essas coisas acontecem, né? Esse é um dos grandes problemas que o Zolpidem, depois que ele entrou no mercado e começou a ser prescrito, né, foram aparecendo esses relatos. Muito bem, antes de chamar o intervalo, deixa eu fazer aqui mais uma pergunta da Valéria Antunes do bairro Bom Pastor. Gostaria que a doutora Kelly falasse sobre os efeitos colaterais. Eles podem surgir mesmo antes da melhora do paciente? Ela já falou um pouco sobre isso no primeiro bloco, viu? Valéria Antunes do bairro Bom Pastor. Mas ela vai te responder agora de uma maneira sucinta e bem objetiva sobre essa pergunta. Podem sim, né? Às vezes a melhora ela demora mais do que os efeitos colaterais. Então, mesmo nos antidepressivos, isso é muito clássico, né? Porque realmente, às vezes, dá efeito colateral de início de tratamento e tem um tempo, todos eles, para começar a fazer efeito. E com outros também, né? Você vai pensar, por exemplo, o lítio, um antipsicótico, por exemplo, pode aumentar o apetite e ainda não ter feito efeito em relação ao quadro delirante do paciente. Isso é sim possível. Legal. Túlio está me avisando aqui que eu vou ter que chamar mais um breve intervalo. Você pode continuar participando conosco com muito prazer hoje. Nós estamos recebendo a médica psiquiatra, a doutora Kelly Fonseca. Nosso tema de hoje é sobre a questão dos medicamentos na psiquiatria. É o nosso segundo brevíssimo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis.
Na próxima terça-feira vai ser a 1ª de setembro, dia 2. Eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez o naturopata Ramon de Assis. O Túlio tá me avisando que a chamada já está no ponto e ele coloca agora pra gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde aqui pela TV Candidez. Estou aqui para convidar todo mundo a participar da nossa entrevista no próximo dia 2 de setembro, terça-feira próxima, a partir das 21 horas, para conversarmos, discutirmos um tema muito interessante. A gente vai falar sobre a resistência à insulina. Pois é, essa condição tem aberto portas para vários tipos de doenças que a sociedade tem sofrido ultimamente, e esse problema pode ser completamente evitado com hábitos caseiros, hábitos simples aí que a gente modificar. Resistência à insulina, não percam, na próxima terça-feira, a partir das 21 horas ao vivo, e conto com vocês. Um abraço para o naturopata Ramon de Assis. Na semana passada nós falamos aqui sobre o evento Cardiofute, que foi realizado no Rio de Janeiro, na sede social do Fluminense, nas Laranjeiras. O evento contou com a participação de vários profissionais da cardiologia de todo o país. Nós estivemos lá no Rio de Janeiro acompanhando esse grande evento. Quem esteve lá presente foi o médico Eluan Albuquerque. Túlio está mostrando para a gente algumas fotos. Profissionais de todos os times, cariocas, médicos estiveram presentes, ressaltando a questão da importância desse cuidado, principalmente nos exames pré, nas atividades físicas. Não é porque é um atleta profissional que muitas das vezes ele não precisa. O Zico, ex-jogador de futebol, também esteve presente e trouxe ali ao lado do Edinho, ex-zagueiro também da seleção brasileira, do Fluminense e do Flamengo, também a sua experiência. Obrigado aí ao Túlio. Entrevistas que você pode acompanhar ao vivo no nosso canal no YouTube. Ao vivo foi aqui no estúdio. Nós tivemos com o Dr. Vidal Trapielo Neto. Ele é médico proctologista, esteve aqui conosco, falou sobre a questão da importância do exame da colonoscopia. Outra entrevista que você pode acompanhar é com o Dr. Cláudio Roberto Almada. Cláudio Almada falou sobre a questão dos benefícios da cirurgia bariátrica, destacou sobre a hérnia de hiato que ele vem fazendo. Ramon de Assis também esteve conosco no mês passado e foi outra entrevista marcante que você pode acompanhar. E o médico cirurgião plástico Sérgio Mourão detalhou principalmente sobre a questão da importância dos exames pré-operatório. Obrigado aí ao Túlio, eu não posso perder tempo, estou voltando aqui ao vivo no estúdio com a doutora Kelly Fonseca, médica psiquiatra, que é a nossa convidada de hoje. São muitas as perguntas aqui, eu passei um pouco de algumas perguntas para a doutora Kelly aqui. Vamos tentar fazer aqui algumas aqui. Engraçado que agora não está abrindo. Agora sim. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber sobre o medicamento do Velanfaxina. Liguei a televisão e vi a doutora Kelly e estava passando sobre esse tema. Gostaria de saber se eu posso tomar. Uma pergunta um pouco aqui complexa, né? Vamos ver como é que a doutora Kelly vai te ajudar aí. Qual É é o claro. nome dela? É bom dizer. Bom, ela não se identificou. É a Lucília Silva. É bom entender que sempre uma entrevista na televisão nunca vai ser uma consulta, mas é uma dica, é um caminho que o profissional dá aqui, evidentemente. Uma consulta, ela passa por uma conversa muito direta com o profissional da medicina. Sim. A Velanfaxina é um excelente antidepressivo, né? Tem muito pouco efeito colateral. E também costuma ter um efeito muito bacana, assim, tanto no tratamento da ansiedade quanto da depressão. Então, acho que você está usando um bom medicamento. Muito bem, deixa eu tentar abrir aqui outro. Vamos tentar fazer aqui uma pergunta aqui de surpresa. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é a Renata, moro no bairro Nações. Costumo tomar clonazepam 2 miligramas para conseguir dormir, mas gostaria de saber se existe algum outro medicamento que ajude a induzir o sono sem ser esse. Sou muito ansiosa, quando eu não consigo dormir, fico muito preocupada. Ela fala que o clonazepam ajuda a dormir e deixa mais tranquila no dia seguinte. Ela fez quase que um comentário. E aqui é a Renata do bairro Nações. Renata, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que a médica Kelly Fonseca vai te responder.
Então, Renata, como eu tinha falado mais cedo, né, da categoria do clonazepam, hoje a gente não usa esses medicamentos para tratamento de ansiedade. Você mesma diz aí que você é muito ansiosa, né? Então, provavelmente, a sua insônia já é secundária, né, à ansiedade. Então, o ideal é que você procure um profissional para que você possa tratar a sua ansiedade, para que, inclusive, né, possa, quando você tiver com a ansiedade mais controlada, aí possa trabalhar, né, esse desmame desse Rivotril, né, uma substituição por um outro, porque você deve saber que tomando 2 miligramas de Rivotril e sendo ansiosa, se você tirar de uma vez, você vai ficar ainda mais ansiosa, né, e ainda, né, que é abstinência mesmo. Então, eu sugiro que você procure um profissional para tratar a sua ansiedade. Agora, há pouco eu mostrei para você aqui a pergunta da Dirlene, do bairro Belvedere, e ela resumiu aqui, e em respeito a ela, eu vou fazer aqui a pergunta. Ela fala que ela tem 54 anos, já fez a menopausa desde 42 anos, está em tratamento de insônia. Ela pede para você falar um pouco sobre os medicamentos para insônia, e ela pede para você comentar também sobre o Lenix 50. Samuel, pede ela para destacar sobre a questão da insônia, algo que incomoda bastante. Dirlene, obrigado pela sua pergunta, que foi bem resumida agora. Eu gosto muito de dar valor, que é o telespectador que sempre manda pergunta. Vamos ver como é que a doutora Kelly Fonseca vai te responder e vai te ajudar. Então, só separando duas coisas, existe a insônia primária e a insônia secundária. A insônia primária é aquela insônia que não é secundária a um outro transtorno qualquer. E a insônia secundária é aquela que está ligada a um transtorno de ansiedade, né, a um quadro mais depressivo, ou mesmo a uma doença física, enfim, pode ter inúmeras causas. Então, o que acontece? O Lenix é um bom medicamento assim, para tratamento de insônia primária, no sentido de que ele é um medicamento que não dá dependência, né, nem tolerância. Por outro lado, eu sempre reforço a importância de saber, né, e ter passado por um profissional ou passar por alguém que veja se a insônia é realmente primária, né? Então, se não tem um outro transtorno aí para tratar, né? Às vezes é difícil para a própria pessoa perceber o como ela está ansiosa, né? Ou o que está acontecendo ali que está levando ela a essa insônia. E aí ela fica tentando tratar a insônia e não trata o que causa a insônia, né? Então, é isso. Muito bem, deixa eu fazer aqui mais uma pergunta aqui do telespectador que está sempre participando conosco. Eu quero agradecer a todos que estão participando. José Renato, de São Sebastião do Oeste, o período inicial da medicação pode gerar ansiedade e insegurança? Obrigado, José Renato, um abraço a todos de São Sebastião do Oeste. Então, ansiedade pode, né? Nós estamos falando, por exemplo, dos antidepressivos, que pode piorar a ansiedade nos primeiros dias. Agora, quando você me pergunta insegurança, eu acho que, né, a insegurança é um sentimento humano, vai depender muito das pessoas, mas o que eu penso é que o vínculo entre o médico e o paciente, né, a gente ser honesto com o paciente sobre o que ele pode sentir, né, dar espaço para que ele possa recorrer a gente caso ele não tenha se adaptado ou os efeitos colaterais estejam muito intoleráveis, né? Eu acho que isso faz com que o paciente confie mais em você, né? E se disponha mais a tentar com o medicamento. O Afonso Maia, em alguns casos, pode ser preciso aumentar a dose, associar a outro medicamento ou realizar uma troca? Obrigado aí, Afonso. Não sei se deu para a doutora Kelly entender aqui essa pergunta do Afonso. Muitas vezes, né? É importante a gente pensar assim, que em alguns casos eles exigem o uso de mais de um medicamento, né? E a troca também é um negócio relativamente comum, assim, quando você começa a atender um paciente e, por exemplo, um paciente com transtorno bipolar, por exemplo. Até a gente encontra um esquema terapêutico bacana para ele ficar bem, né? Sem ficar na depressão, sem entrar na mania. Pode ser um processo, né, de meses até para você ir conseguindo ajustar a medicação do paciente. Só aproveitando essa coisa do transtorno bipolar e da mania, da depressão, eu tinha falado mais cedo aqui sobre, às vezes, como as pessoas confundem sedação com depressão. É muito comum quando as pessoas saem do surto da mania que elas deprimam. E aí, às vezes, elas estão tomando vários medicamentos porque elas estavam muito agitadas. E as pessoas, às vezes, confundem o que
o desânimo da depressão, a falta de energia da depressão com o efeito do medicamento. Quando a gente vai ver, não é nem o medicamento, não é nem que a pessoa está tão sedada, é que ela deprimiu, né? E aí a energia reduz, a pessoa fica com o olhar mais parado, né? Com menos concentração. Então, é importante remarcar isso, né? Agora sim, é muito comum que a gente troque, que a gente tem que ajustar e é natural na prática psiquiátrica. Doutora Kelly, essa relação do médico psiquiatra com o paciente, ela tem que ser uma relação de muita confiança, porque o médico psiquiatra, diferentemente do ortopedista ou de outro clínico que vai pegar aí o exame do hemograma ou que vai pegar uma chapa do raio-x da perna ou do braço, ele vai ter ali já, obviamente, a constatação, se houve ou não, por exemplo, uma fratura, se vai ser preciso de engessar, operar. O médico psiquiatra ele precisa muito de um relato fiel desse paciente, que seja bem fiel mesmo, para que tenha um efeito positivo. Essa consulta é por aí? Com certeza. Uma coisa, uma vez, quando eu fui professora substituta em outra universidade, foi lá em Viçosa, eu lembro que eu falava com os alunos assim, olha, quando vocês prescrevem, aquela caixinha lá, vai vocês junto. O que eu estou querendo dizer com isso? O paciente vai dar uma chance maior para o medicamento, vai aceitar mais os efeitos colaterais que você já explicou para ele passarem, se ele confiar em você, né? E eu acho que está para além da questão do medicamento também. Eu acredito numa prática psiquiátrica que ela se desenvolve a partir do vínculo. Inclusive, o vínculo nos permite, inclusive, fazer diagnósticos diferenciais. Às vezes, ter que voltar atrás no diagnóstico, refazer diagnóstico, porque uma prática psiquiátrica que está muito pautada só nos sintomas, de uma maneira superficial, eu acho que ela perde muita coisa da clínica, né? Então, perde tanto nesse sentido do paciente confiar, mas também perde na nossa capacidade de ver coisas. Muito bem. Quem está mandando aqui agora uma mensagem é a Priscila, está dizendo que está acompanhando aqui o programa Amostra Grátis da Saúde nesta terça-feira. Priscila Fernanda, olha só a pergunta dela. Olá, Samuel, boa noite a doutora Kelly. Gostaria de saber se uma pessoa pode tomar a mesma medicação há quanto tempo? Eu, por exemplo, faço uso do medicamento há quase 6 anos. O nome é, não sei se eu vou falar a pronúncia correta, nortriptilina. Nortriptilina. Isso. E ela pergunta se ela toma por quase 6 anos, ela pergunta se ela pode fazer uso durante todo esse tempo. Então, principalmente os antidepressivos, né, e vários antipsicóticos, assim, a gente sabe que eles são seguros de longo prazo, né? Cada vez mais os estudos mostram que tem segurança para usar de longo prazo. Inclusive, tem alguns pacientes que eles vão precisar usar medicamentos para o resto da vida mesmo. Eu tento sempre falar com meus pacientes, é um bordão meu, que a nossa meta não é tirar os medicamentos, a nossa meta é ficar bem. Então, se der para tirar o medicamento, tudo bem. Se não der para tirar, a gente vai, se precisar, mudar, porque de repente, né, vamos supor, o paciente está tomando medicamento, ganhou peso e agora está complicado aquele medicamento de alguma forma aumenta o apetite. Então, vamos pensar numa outra alternativa. Mas, para alguns casos, gente, assim, é tratamento psiquiátrico para sempre. Então, por exemplo, você pensa em transtorno bipolar, você pensa na esquizofrenia, nas depressões graves recorrentes, né? Então, assim, outros casos podem ir se mostrando na prática que a pessoa fica melhor realmente com o medicamento. Né? Então, assim, a gente tenta tirar, né, na primeira crise de transtorno de ansiedade, principalmente quando a pessoa faz a terapia e muda alguma coisa ali da forma dela se relacionar com o mundo, mas são seguros e muitas vezes o que a gente vai precisar é realmente mantê-los. Muito bem, a outra pergunta aqui é da Cláudia Andrade, ela é de Nova Serrana. Esses remédios usados na psiquiatria podem viciar? Assim que melhora, o paciente pode interromper o uso desses medicamentos? Um abraço a todos de Nova Serrana que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde. Então, Cláudia, eu costumo dizer que usar um medicamento, por exemplo, para um transtorno de ansiedade, melhorar e parar, é a mesma coisa de você tá com uma bota lá, né, ortopédica, tira ela. Então, assim, o que a gente sugere é que, no mínimo, 6 meses depois que a pessoa está assintomática, né, para pensar em retirar o medicamento.
Então, a lógica não é tomei, melhorei, parei. De jeito nenhum, assim, não tem nada na psiquiatria que a gente tenha essa indicação, tomei, melhorei, parei. Vai voltar, né? Então, assim, tomei, melhorei, parei e imediatamente volta, né? Então, assim, é claro que em alguns casos, né, até a gente entende, porque às vezes, né, não tem a assistência que a pessoa precisaria ter, depois fica um tempo usando, a pessoa para, fica bem, ok, mas não é de imediato, né? A gente definitivamente não sugere que as pessoas tirem os medicamentos logo quando elas ficam boas, né? Muito bem. Outras perguntas que surgiram aqui, doutora Kelly, foi com relação à ansiedade. O tratamento da ansiedade, ele sempre vai ter aí a questão, vai funcionar com a questão do medicamento? Não, na verdade não. Então, assim, o transtorno de ansiedade é sabidamente, hoje, né, a gente tem informações de que não necessariamente precisa passar pelo medicamento. Então, em alguns casos, só psicoterapia é suficiente. Mas às vezes, quando o sofrimento está muito intenso ou, né, a ansiedade está gerando prejuízo grande, acho que em alguns casos a própria ansiedade não controlada prejudica até a psicoterapia, porque o paciente fica inseguro de falar sobre as suas questões muitas vezes por causa do medo, o medo da ansiedade, né? O medo de que vá ter uma crise, o medo de que aquilo que foi uma crise horrível volte, né? Então, mas cada caso é um caso, tá, gente? Então, assim, uma vez me perguntaram como é que chama, gente? É tipo uma coisa de profissões numa escola e eu participei. E aí me perguntaram assim, Kelly, se a gente começar a sentir ansiedade, etc., né? Eu procuro primeiro psicólogo, eu procuro primeiro psiquiatra. Eu falei, eu sugiro que vocês procurem psicólogo, porque é mais fácil, né? O psicólogo, ele pode te encaminhar para o psiquiatra, né? E muitas vezes acontece, da primeira vez que a pessoa vai no psicólogo, ele vai continuar com o psicólogo, vai dar sequência à psicoterapia, mas ele vai precisar de uma ajuda médica, né? Então, se você acha que é um caso leve, que não é algo que está te atrapalhando tanto, pode tentar com a psicoterapia. Muitos casos resolvem. Muito bem, deixa eu fazer aqui a pergunta aqui da Ana Maria, ela é do bairro Niterói. Samuel, boa noite também a doutora Kelly. Gostaria de saber sobre o Alprazolam. Qual que é a opinião da doutora Kelly? Ela disse que ela faz uso já há um bom tempo dele. Então, é até curioso, no meu Instagram hoje uma paciente pediu para falar sobre o Alprazolam como medicamento para dormir. É um bom medicamento para dormir, né? O problema assim, não é geralmente o que a gente escolhe de cara por causa desse problema da tolerância, né? Que às vezes vai precisar de uma dose cada vez maior. Mas assim, se o transtorno estiver bem tratado e a pessoa está usando aquilo ali, né, com uma lógica que o médico compreende, né, está dentro de um projeto terapêutico, talvez não tenha tanto problema. Agora, o Alprazolam dentro dos benzodiazepínicos é um dos medicamentos que causa mais risco de abuso. Então, a gente vê frequentemente pessoas que começaram a tomar aí Alprazolam um atrás do outro, né? Acontece também com o Zolpidem, esse abuso. Aí toma um, daqui uma hora toma mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Então vira um abuso, né? Uma dependência muito intensa que precisa ser tratada. Aí já não é mais só o transtorno primário que precisa ser tratado, é a dependência também. Muito bem. Tem pelo menos umas 3 perguntas aqui desde o início do programa e agora chegou mais uma pedindo para você comentar sobre a questão da fluoxetina. Se é um medicamento que tem um efeito muito positivo e quais são os principais efeitos colaterais e se são suportáveis, pergunta aqui uma telespectadora. Então depende de como a pessoa se adapta ou não à fluoxetina. Tem gente que não se adapta, tem gente que tem muito refluxo, diarreia, enfim, não se adaptam. Por outro lado, né, é um medicamento que agora, nesse momento, né, que a gente está vivendo 2025, já está um pouco mais velho, mas eu gosto muito da fluoxetina para tratamento em pessoas ansiosas que têm compulsão alimentar, porque ele diminui a compulsão alimentar. Então, eu acho que ele é um excelente medicamento para esses quadros ansiosos com compulsão alimentar. Muito bem. O Francisco Silva, do bairro Danilo Passos. Os medicamentos psiquiátricos podem causar disfunção sexual? É uma pergunta que é sempre frequente também no consultório, doutora Kelly? Sim, e é real, assim, né? Então,
tem vários efeitos colaterais sexuais que os medicamentos podem causar. Falando só dos antidepressivos, né? Pode reduzir a libido, pode ter atraso da ejaculação, anorgasmia, que é a incapacidade da mulher de chegar ao orgasmo. Então, sim, né? Em alguns casos, em alguns antidepressivos, em algumas pessoas específicas, pode até causar, né, a disfunção erétil, né? Que é a impotência, mas, gente, por favor, completamente reversível, tá? Então não é algo que preciso ter medo de tomar e falar depois vou ficar assim para sempre. Não vai. Né? Então, assim, e outra coisa que eu acho que é importante também é que, às vezes, a depressão e a ansiedade, elas são tão... elas estão num ponto que elas estão tirando tanto o prazer de viver da pessoa que às vezes a libido também já não vai bem. Então, às vezes o medicamento ele pode ter esse efeito colateral, mas ele dá uma contrabalanceada com a melhora da pessoa, né? Porque quando as pessoas estão melhores, elas têm mais libido. Então, mesmo que o efeito colateral esteja ali, às vezes ele nem é notado, porque a pessoa melhorou. E quando a pessoa melhorou, o prazer com a vida melhora e a libido consequentemente. Lembra, pelo que você está falando, então, pode acontecer, mas é algo, vai ser passageiro. Na verdade, assim, depende. Tem algumas pessoas, por exemplo, que vão se queixar de uma certa redução da libido enquanto usarem os medicamentos. E às vezes vai ter que colocar realmente na balança, né? Ou às vezes vai ter que usar alguma outra coisa, de medicação, etc. Ele não é daqueles efeitos colaterais que são do início e logo passam, não. São efeitos colaterais que podem permanecer mesmo, assim, uma certa diminuição da libido que fica mais, né, constante. E é aquilo, né, a gente é muito honesto em relação a isso com os pacientes, né, porque é aquela história, é colocar na balança, né, o benefício que o medicamento está trazendo e, né, o que pode estar trazendo também de efeito colateral. E essa conversa muito franca e honesta com o paciente, ele é muito importante, garante aí, quem sabe, o sucesso do tratamento. O Túlio vai colocar pra gente aí o seu contato, doutora Kelly Fonseca, no Instagram também, ela tá bem presente agora, que é o @Kelly com 2 L's e o Y, Fonseca Psiquiatra. E o telefone, muita gente pedindo, é o 31995362121. Túlio colocou pra gente ali. Todo final de programa eu sempre peço aqui o nossa entrevistada no caso de hoje, para que deixe aqui uma mensagem, um resumo. O que de mais importante a doutora Kelly Fonseca gostaria de deixar para o público que está nos acompanhando sobre esse tema que nós abordamos hoje aqui ao vivo na TV Candidez? Primeira coisa, não tenha medo de psiquiatra. Quer dizer, pelo menos não tenha medo de bons psiquiatras. E tem um preconceito também, né? Isso, tipo assim, não é o mais comum, porque às vezes as pessoas demoram para chegar na gente, já chegam, né, precisando realmente de medicamento, mas pode acontecer, e acontece de vez em quando, de uma pessoa chegar, fazer uma consulta e a gente falar para ela, olha, você não está precisando de medicamento, acho que o seu negócio nesse momento é a terapia, né, investir numa atividade física, enfim, então isso pode acontecer também, né, gente? Então, assim, não é porque a pessoa pisou no consultório médico que ela vai ter que ficar ali para sempre naquele tratamento. Outra coisa também que eu acho, né, que é muito importante, assim, entender que muitas vezes a dificuldade de aceitar o tratamento passa muito por uma questão de controle, né? A dificuldade de aceitar que outra pessoa prescreva medicamentos que trabalham com coisas que têm a ver com o seu psiquismo, com as suas emoções, etc. Mas que muitas vezes você poderia se beneficiar, né, de um tratamento adequado quando né, essa dificuldade aí de assumir essas questões ou de lidar com o fato de tomar medicamentos acaba trazendo, né, impedindo um tratamento que poderia garantir maior qualidade de vida. Doutora Kelly, muito obrigado pela sua presença aqui e, mais uma vez, trazendo e respondendo o público de uma maneira muito consciente, segura e tranquila. Obrigado pela sua presença aqui em nome de toda a direção da TV Candidez. Muito obrigada. Eu lembro a todos que a reprise desse programa você vai acompanhar no sábado, a partir de 13h. Ao vivo, você já sabe, é toda terça-feira. Doutora Kelly, boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite para você que nos acompanhou nessa terça-feira, a última terça-feira de agosto. A gente volta na próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.